Pô, Rodrigo, ô, velho, tô muito feliz, você não sabe o que aconteceu, cara. Sério, velho? O que que aconteceu? Cara, eu consegui uma oportunidade, vou fazer uma entrevista como jovem aprendiz, meu primeiro Que emprego. massa, Tô cara. falando pra você, tô muito feliz. Bacana, mas deixa eu te falar uma coisa. Ah, Você sabia da Dynamic Group? porra, velho, tu não precisava me lembrar isso não, né, mano? Presta atenção depois da vinheta aí, que tem uma dica muito boa pra você. Pô, então beleza, moleque, você me deixou triste, mas me deixou feliz, valeu. Vai lá, roda. Eu sei que a maioria dos estudantes ficam assustados com a tal da dinâmica em grupo. Assusta candidato que não é brincadeiro. Às vezes por ser tímido demais ou introvertido, e a gente até entende isso. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, meu querido. Você precisa quebrar essa barreira, precisa deixar de ser um pouco mais tímido, senão você não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Essas dicas que eu vou dar pra você agora podem, na verdade, ser decisivas na sua dinâmica em grupo. Então presta bastante atenção, assiste o vídeo até o final, pega um caderno, anota essas dicas que eu vou dar pra você. Primeiro eu vou te falar por que existe a dinâmica em grupo em uma empresa. Bom, na verdade o entrevistador ele quer analisar a sua desenvoltura, quer analisar se você consegue tomar decisões em situações mais tensas, quer analisar se você consegue trabalhar em equipe, porque na maioria das vezes as dinâmicas em grupo possuem ali algumas atividades que você tem que trabalhar em equipe, quer analisar também a sua personalidade para verificar se encaixa com os padrões da empresa. Levando isso em consideração então, vamos às dicas, anota aí. Dica number one, pesquise sobre a empresa. Number. Falei certo, Rodrigo? Vocês não sabem, o Rodrigo é fluente em inglês, tá? Number one. Estudou nas escolas de Massachusetts, Ohio. Harvard. É fundamental que você faça uma pesquisa sobre a empresa antes de ir para a entrevista. Por que isso? Com certeza na dinâmica em grupo, o entrevistador vai pedir para você falar por que você se encaixa nos perfis da empresa, por que a empresa é para você. Então faça uma pesquisa, entra no site. Se não tiver site, entra nas redes sociais ou pergunta para alguém que trabalhou lá. Pesquise valores, missão da empresa, em qual ramo que ela atua, se é um supermercado, se é uma empresa de construção civil, verifica qual ramo que ela atua, pesquise antes de ir para a entrevista, tá bom? Isso vai ser muito importante, decisivo para você. Kesley, eu já fui derrubado na entrevista por causa dessa pergunta. Temos um exemplo aqui na sala, querido. O que O cara foi? falou comigo bem assim, você sabe com quem você tá falando? Olha aí, tá vendo, galera? É aí que os entrevistadores pegam os candidatos. Você ir para uma entrevista não sabendo nem em que empresa você vai ser entrevistado é muito frustrante para você, vai ser vergonhoso. Eu fui entrevistado por ninguém mais, ninguém menos que o dono da empresa. Olha só, tá vendo? Corre esse risco. A Raizen fez isso esses tempos para trás. O diretor, o presidente da empresa, entrevistou os caras e ninguém sabia quem era ele, galera. Vamos combinar que é meio chato isso, meio chata a situação. Então pesquise sobre a empresa. A segunda dica é tente se manter tranquilo. Eu não tô falando pra você que você vai acabar com o seu nervosismo ali na hora, porque não vai, tá? Você vai estar nervoso, isso é fato, mas tente se manter tranquilo. Com certeza vai alguém com você, aliás, você é menor de idade, tá indo pra uma entrevista aí de jovem aprendiz, então converse com seu pai, com a sua mãe ou com quem estiver com você, fala que você quer ficar mais tranquilo, pede pra ele te tranquilizar, converse sobre assuntos diferentes, para que você tenha essa tranquilidade na hora da entrevista, da dinâmica. Vai ser muito importante para você também estar tranquilo, para dar as respostas de uma forma mais serena e mais tranquila, tá bom? Falei tranquilo umas 300 vezes, mas de boa, você entendeu. A terceira dica é descanse e se alimente bem um dia antes de fazer a sua entrevista. Kesley, mas isso é importante mesmo? Cara, você não faz noção do quanto isso é importante. Ter uma boa noite de sono, pelo menos eu fico mal-humorado se eu não tiver uma boa noite de sono. Você também, Rodrigo? Também. Eu não desenvolvo, cara. Se eu tiver dormido mal, eu não desenvolvo. Então tenha uma boa noite de sono, faça uma alimentação leve, sabe aquele pratão de arroz com bife? Evita isso, come um pouco arroz com um pouquinho de feijão, uma saladinha, algo leve. Come uma fruta antes de entrar para a dinâmica. Tome uma água para você ter paladar, ter voz para falar toda a dinâmica. Então essa é a nossa quarta ou terceira dica? Terceira dica? É a terceira dica. O Rodrigo tá contando ali, vou confiar, hein? Agora vamos para a quarta dica. Não seja muito tímido. Lógico que você não vai acordar menos tímido, isso é uma coisa sua, mas você precisa trabalhar isso e quebrar essa barreira. E como que você faz isso? Treinando. Você pode treinar em casa, chame os seus amigos, tente manter uma conversa mais harmônica, mais aberta. Faça isso em frente ao espelho, tente, sabe, falar com você mesmo de uma forma mais aberta, tente se expressar um pouco mais, gesticular um pouco mais. Por quê? Porque na dinâmica em grupo é fundamental que você esteja mais extrovertido, não tanto.
mas você também não pode estar muito introvertido, porque isso vai te prejudicar. Você vai ter que se conectar com pessoas, você vai ter que falar em público, e se você for muito tímido, isso vai te atrapalhar. Falar baixinho assim, falar baixo desse jeito não dá, então treine essa timidez para você ir mais preparado para sua dinâmica em grupo. Ó, eu quero te tranquilizar, porque a sua dinâmica em grupo vai ser uma dinâmica em grupo para uma vaga de jovem aprendiz e eles não podem exigir tanto de você, tá? Então fica mais tranquilo, só que de qualquer forma, essas dicas que eu passei para vocês são muito importantes para vocês não falharem lá na hora. Você vai concorrer para jovem aprendiz, seu processo seletivo vai ser totalmente diferente para um trabalhador comum, porém, não cometa esses errinhos que a gente falou aqui para você se sair bem, tá bom? A última dica pra gente finalizar, talvez a mais importante, é seja autêntico, seja você mesmo. Não tente criar um personagem, não tente ser outra pessoa na entrevista, porque não vai funcionar, sabe por quê? Porque quando você está tentando ser outra pessoa, é perceptível aos olhos do entrevistador. Ele lida com isso todos os dias, meu querido. Então, se você tentar ser outra pessoa, ele vai perceber. Não tente derrubar os seus competidores, apesar de serem competidores. Tente se aliar a eles e tente vender a sua imagem sem tentar derrubá-los. Quando você tiver dúvida, questione o entrevistador. Se você não entender o que ele quer, pergunte a ele. Não tente se achar o sabidão, o exibidão, o bambambam da turma, que você não vai ser, tá entendendo? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, então apliquem essas dicas que vão fazer muita diferença no dia da sua entrevista em grupo, no dia da sua dinâmica em grupo. E depois que você fizer a sua dinâmica em grupo, volta aqui no canal e me diga nos comentários se funcionou alguma dessas dicas pra vocês ou se eu só falei asneira. Tomara que eu tenha ajudado. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, mas também não vai falar não, porque eu não ia deixar de qualquer forma. Deixa o seu like se você gostou. Fala com a gente aí nas redes sociais. Eu tô sempre lá respondendo todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!